Seja bem-vindo. Mais uma edição do Amparo Cast, invadindo sua rede social, o seu tocador de áudio preferido. E agora, claro, essa edição é super especial. Afinal de contas, nesse tempo de pandemia, um dos setores que mais foi prejudicado, sem sombra de dúvida, foi o esporte. Não só o esporte como atividade de lazer, mas também pensando e aí na sua saúde, né? Pensando em atividade física que beneficie o seu dia a dia, o seu controle de diabetes, de repente a sua pressão arterial, enfim, o esporte foi muito prejudicado. E o tema de hoje é falar um pouco sobre o esporte em se tratando, não só da equipe que faz a Secretaria de Esportes funcionar, mas também dos equipamentos públicos. E hoje a gente vai falar com o diretor de esportes. A gente não costuma falar da pessoa. A pessoa se apresenta um pouco mais. Mas quem vai ver a cara dessa figura já sabe que já foi atleta, é técnico, tá lá na Secretaria de Esportes. Quanto tempo de esportes tem o Yuji aqui na cidade de Amparo? Yuji Mebara, seja bem-vindo ao nosso Amparo Cast. Olá, Moisés. Olá a todo mundo que nos ouve nesse momento. Antes de mais nada, agradecer o convite, que é a oportunidade de falar daquilo que a gente gosta, aquilo que a gente escolheu como profissão. É um privilégio, né? É sempre uma alegria. E nesse momento, como você mesmo frisou, né? Momento que a atividade física é tão importante na vida de todos, falar sobre isso é sempre muito bom para alertar, né, todo mundo que ainda não tem o saudável hábito de praticar a atividade física, que possa adquirir. Bom, eu já tenho um certo tempo aqui dentro da prefeitura. Eu entrei em 1992 como monitor de esportes, então ano que vem fazendo 30 anos dentro da nossa prefeitura. Comecei como monitor, depois tive a oportunidade já de ocupar o cargo de diretor de esportes numa administração anterior e agora, né, estava exercendo o cargo de técnico desportivo e novamente recebi o convite para fazer parte da equipe administrativa, né, do Luciano Antonassi, meu amigo dentro da quadra de tantas partidas, né, e agora ele está nessa parte administrativa. E aceitei o convite para ver se a gente consegue fazer alguma coisa em prol do esporte do nosso município. Como você também frisou, já fui atleta defendendo as cores do nosso município. Jogava futsal, era o goleiro da equipe da nossa cidade. E essa passagem do lado de dentro para o lado de fora das quadras, a princípio é um pouquinho simples, né? Mas depois que você começa a se aprofundar, a entender um pouquinho mais do que é a educação física, não é tão simples assim, né? Requer bastante estudo, bastante conhecimento para que você consiga desempenhar um bom papel como professor. E um dos papéis do AmparoCast é exatamente o pessoal entender como que funciona a máquina pública e as suas mais diversas faces. O esporte, ele tem uma estrutura grande em se tratando de RH, do pessoal que trabalha, né? Temos professores, temos monitores. Como que funciona, na verdade, esse trabalho do pessoal, das pessoas que estão na Secretaria de Esportes? Olha, a gente tem dentro da Secretaria 25 colaboradores, né? Mas efetivamente de professores e monitores são 11 pessoas. Para o tamanho da nossa cidade, eu diria que a gente poderia, para desenvolver um trabalho mais amplo, né, precisaria de mais alguns profissionais para estar atuando. A gente tem ativos, funcionando 9 equipamentos públicos, né? Então, para aquilo que a gente se propõe a fazer, a quantidade de profissionais poderia ser um pouquinho maior para atender de uma maneira satisfatória. Agora, quanto aos equipamentos públicos, a quantidade até que é razoável, daria para a gente atender quase todos os setores da população, todos os bairros. Dentro daquilo que a administração propõe
como proposta de trabalho, faltam algumas materiais, recursos, coisas que no próximo planejamento, né, quando entrar o PPA que foi feito por essa administração, a gente vai conseguir sanar. Perfeito. É uma coisa que a gente sempre debate, né? Mas a grande sacada é que vocês já tiveram esse contato através de uma preparação de 4 anos, né? 3 anos, na verdade, o primeiro ano praticamente já foi, e pensar onde erramos e onde podemos acertar dentro do que temos em mão. Essa é a grande saída. Pensando em PPA, para quem não sabe, PPA é o Plano Plurianual. A cada 4 anos a prefeitura tem que sentar e pensar em toda a engenharia do que ela vai fazer, quais são suas prioridades, aonde ela quer chegar. E o Yuji falou exatamente disso. Por quê? Porque exatamente a gente precisa, e eles viram quais foram alguns erros que podem ser consertados, pensando em equipamento, pensando em material, pensando em formas de atingir público. É mais ou menos isso, né, Yuji? Bom, na verdade, Moisés, nesse primeiro ano nem foi a questão de erros, né, ou não planejamento. Na verdade, nesse primeiro ano, porque a parte da atividade física ela foi bastante prejudicada, né, muito por conta de não poder haver contato. E se a gente for pensar, né, em qualquer atividade, num ambiente fechado ou numa modalidade coletiva, esse contato sempre foi proibido. Agora que a gente está tendo uma certa abertura, que a gente consegue desenvolver algum trabalho nesse sentido. Então, nesse primeiro ano, na verdade, a gente ficou meio que estacionado muito por conta da pandemia. Então, a atividade sempre foi individualizada, né, não podia reunir um grupo de pessoas. Então, a gente ficou mais de ano sem poder fazer nada, muito por conta dessa situação que a gente está vivendo. Então, foi uma situação realmente difícil para o nosso setor. Agora, com essa retomada, né, veio a calhar nesse novo ano em que o planejamento vai ser feito já direcionado para aquilo que a gente pensa como política pública para o desenvolvimento do esporte. Então, não foi muito por conta de erro ou alguma coisa nesse sentido. Foi mais por conta da situação mesmo que a gente estava vivendo. Uma situação totalmente atípica, né? Pensando em pandemia, nós estamos falando de alguma coisa que aconteceu no século passado, com a gripe espanhola, né? Então ninguém viveu um momento de pandemia. O Yuji não viveu porque tem 32 anos, eu tenho 26. A gente não vai falar a nossa idade verdadeira aqui no podcast, mas foi uma situação muito diferente do que tudo que a gente viu. E como que está sendo pensada essa retomada? Algumas coisas já estão acontecendo. Como que a secretaria e todo o pessoal que trabalha com você aí tem debatido e já tem estruturado isso? As atividades cotidianas, aquilo que a secretaria já realizava, ela está sendo retomada aos poucos, né? Mesmo porque, né, a abertura foi há pouco tempo. O que estava funcionando, né, e a gente tem como uma das maiores procuras, né, daquilo que a secretaria oferece, é a nossa academia de musculação, principalmente nesse tempo que todo mundo procurando se exercitar, tanto tempo parado dentro de casa. Então, a procura tem sido grande e a gente tem tentado da melhor maneira possível procurar atender. Lógico, né, os atendimentos lá é muito limitado por conta do espaço físico não ser muito grande, né? Então, no máximo 20 alunos por turma, e a gente tem em alguns horários uma procura enorme. E agora a gente está procurando, né, atividades mais relacionadas à qualidade de vida, à saúde, sendo retomada e sendo ampliada a oferta. Então a gente tem, né, alguns horários, outros espaços também onde acontecem atividades mais voltadas para a terceira idade, tem sido retomado também, que também é uma grande procura. E é um dos nossos maiores objetivos dentro da Secretaria, como um programa de atendimento à população, ampliar a oferta de atividade física para os idosos, em parceria com a Secretaria de Saúde, nas unidades básicas de saúde. É um projeto que a gente visa atender uma grande parte da população idosa. Exatamente, a gente não está falando de atividade física transformar um senhor de 60 anos num halterofilista, e sim atividades que propiciem para ele, por exemplo, um controle legal da glicemia,
de repente um equilíbrio na questão da pressão arterial, um pouquinho de atividade, uma iniciação, você já vê diferença, não é assim, Yuji? Sim, na verdade a gente analisa a capacidade funcional, né, do idoso. Perfeito. A ideia é dar autonomia para que ele possa ter uma boa qualidade de vida, não ficar dependendo de outras pessoas para fazer atividades cotidianas. Então a ideia realmente é essa, ele ter a capacidade de fazer as suas atividades diárias sem necessitar da ajuda de outras pessoas. Então, a princípio, o programa é voltado para isso. Porém, lógico, junto com a atividade física, ao ganho da qualidade de vida, da saúde, né? Controlar, né, os seus índices laboratoriais, né, os índices fisiológicos, para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida. E Amparo tem uma peculiaridade no circuito das águas, né? A gente, claro, não está em período de competição, mas a gente tem uma melhor idade muito ativa, que disputa aí as competições regionais da melhor idade, tá nos jogos regionais do idoso, vira e mexe, pontua e classifica para os jogos estaduais do idoso. Também tem o pessoal que vai além, não vai, Yuji? Realmente, tradicionalmente, Amparo sempre foi bem representado, né, nos jogos regionais do idoso, no Jore, até nos jogos estaduais, a gente sempre classifica alguns idosos em algumas modalidades para estar participando. Tradicionalmente, Amparo tem boas equipes. Lógico, a gente não olha para esse lado competitivo, mas porém um bom trabalho bem feito, bem desenvolvido, acaba nos proporcionando, né, a participar dessas competições. E é legal, porque esse grupo é bem organizado. Então, há algum tempinho já Amparo vem se destacando em algumas modalidades, principalmente a coreografia, que está sempre tendo boas colocações. E é um trabalho bonito, né, que esse pessoal faz, juntamente com os professores da secretaria, que se envolvem e gostam tanto desse projeto. É uma parte bem interessante do nosso trabalho. Perfeito, a gente passou aí pela melhor idade, mas sem sombra de dúvida falar da molecada que está iniciando também é uma das frentes, né? A gente tem diversas modalidades dentro da secretaria, claro, existem as parcerias, mas dentro da secretaria como que funciona, quais as atividades que a secretaria pode ofertar? Bem, Moisés, a secretaria ela tem no seu plano de trabalho 5 linhas nos trabalhos que serão desenvolvidos, já são e serão implementados. Então, criança e adolescente e a terceira idade são 2 dessas linhas. Daí tem as equipes de alto rendimento, a gente tem a atividade voltada para o idoso junto com a Secretaria de Saúde, a gente tem as atividades de qualidade de vida desenvolvida pela própria secretaria e a gente tem o calendário de eventos, né, e lazer e eventos. Então são essas 5 linhas que a gente trabalha. Agora, quanto a criança e adolescente, a gente trabalha mais com a parte social, né, de democratizar o acesso à prática esportiva, que oferecendo modalidades não tão tradicionais para que todas as crianças possam, né, saber que tem, tomar contato com essa modalidade. A gente, nesse primeiro momento, não está pensando em revelar um grande talento, e sim, a criança, legal, tem essa modalidade, gostei, tem aquela modalidade, porque a gente sabe que a nossa cultura é muito centrada em cima do futebol, né? Então o futebol acaba dominando o cenário esportivo de quase todos os municípios. Então a ideia é oferecer outras modalidades que a criança possa praticar, conhecer, e sim, se ela gostar e achar que tem aptidão para aquela modalidade, aí sim, dá sequência, né, para outros níveis da prática. Então a gente tem como ideia trabalhar o handball, o basquetebol, que já foi forte no nosso município, o voleibol, que são modalidades menos favorecidas na mídia, exatamente. Eu vou entrar na história, na mídia mesmo. Na mídia. Amparo já teve equipes, né, fortes no basquetebol, já disputou o Campeonato Paulista, né? Não sei se é da sua época, se você lembra, o Floresta Atlético Clube jogou o Campeonato Paulista. Eu lembro quando era criança, adolescente, de ir lá assistir o time do Floresta jogar. Depois o Irapuã também representou o nosso município no Campeonato Paulista. E a ideia é retomar,
criar oportunidades para que a gente tenha novos adeptos para essas modalidades, né? Não esquecendo... Tem uma história maravilhosa com o esporte. Amparo, para quem não sabe, foi até série dos jogos regionais, né? Tava lembrando aqui, saudoso Bebeto, né? Que tanto trabalhou pelo esporte. Aí você já tava lá, Yuri. Se eu tô lembrando da data dos jogos regionais, você já tava pela secretaria, não? Sim. Eu participei, né, dos jogos regionais que foi aqui em nosso município. Realmente foi um sonho, nosso saudoso Bebeto, trazer os jogos regionais para Amparo. Ele batalhou bastante por isso. Realmente a nossa estrutura para atender tantas cidades não era a ideal, né, mas com muito dedicação, com muito empenho, né, da equipe de trabalho, a gente conseguiu realizar. Eu, nos Jogos Regionais 95, eu fui o assistente técnico do futsal. A gente conseguiu chegar até a semifinal dos Jogos Regionais aqui no nosso município, mas no final a medalha acabou escapando, terminamos em 4º lugar, mas foi uma alegria enorme poder jogar em casa, ter a torcida a nosso favor, jogando a semifinal às 2 horas da manhã no ginásio do Atlético contra a equipe de Indaiatuba, sabe? Por mais que a gente não tenha, né, conquistado a medalha aqui, eu acho que foi muito gratificante poder jogar em casa, com a população nos apoiando, foi uma coisa bem legal. E você vê, claro, o objetivo é, sem sombra de dúvida, formar cidadão de bem, cidadão saudável, né? Mas Amparo historicamente também tem aí as suas pérolas, né? Seja no judô com a Suelen, que teve um início num projeto social, né? Aqui na cidade de Amparo, a Suelen Altman, que disputou a última Olimpíada. Nós vemos atletas no futebol de Amparo por todo o mundo, né? Temos aí, vou citar o Luizão, que para mim, da minha geração 81, mas tivemos aí jogadores maravilhosos, desde o tempo de Floresta, né, o Atlético com tanta história aqui na cidade de Amparo. Essa pegada, essa formação, isso eu vejo assim, né? Eu vejo que você só forma talento se você tiver referências. Amparo tem referência, né, Yuji? Amparo tradicionalmente tem grandes atletas, né? Se a gente for puxar um pouquinho mais pela memória, a gente tem o Tonhão, Antonassi no judô. Sim. Mesmo, que chegou a ser campeão brasileiro. A gente tem o Marcos Vido no ciclismo, que também fez excelentes campanhas em jogos regionais, jogos abertos. Tradicionalmente, Amparo realmente tem um esporte bem desenvolvido, Moisés. Mas eu acredito que, esportivamente falando, né, da prática da atividade física, não só, né, aquela pessoa que é o destaque, sabe? O importante é criar uma cultura. Sim. Que a pessoa, independente de ser habilidosa ou não, ela pratique o esporte, que tenha atividade física no seu cotidiano. Porque a gente sabe o quanto é importante, não só do ponto de vista da prática esportiva, como também da prevenção, né, de doenças que possam se agravar no futuro, do ponto de vista do quanto a gente tem que despender recursos para acabar tratando, né, da população. Se a gente tivesse essa prática esportiva enraizada, sabe, na população, não só, né, um dever do poder público, como também, né, da parte da educação física escolar, dentro da escola, criar essa cultura de que a atividade física é importante. A gente escuta cada absurdo como política pública para educação física na grade curricular das escolas, que a gente fala, meu Deus, né? Se a gente tivesse isso tão desenvolvido, não só para alto rendimento, mas como qualidade de vida, como economia de recursos na área da saúde. Mas infelizmente a gente conhece a nossa clientela, né? E o pessoal não se apropria daquilo que deveria ser direito deles, né? A prática de educação física devia ser uma coisa como você aprender a ler, escrever ou fazer a sua continha para gerenciar o seu orçamento. Isso aí devia estar no dia a dia da pessoa, saber que aquilo ali é importante e ela tem que levar para toda a sua vida, né? Queira ou não, né? Existem
contas aí, se você olhar para a OMS, a OMS fala que a cada $1 investido em esporte, você economiza de 7 a 10 dólares em saúde, né? É remédio que você deixou de tomar, é tratamento que você deixou de fazer, é tanta coisa que tá atrapalhando a tua vida que você, se fizer 30 minutos de caminhada num dia, vai resolver, não, Yuji? Exatamente. Agora, a Organização Mundial de Saúde, né, reviu, né, são novas determinações, porque antigamente 8 mil passos por dia era o suficiente, agora já são 10 mil passos diários para que você tenha uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade de saúde, né? Agora, lógico, o poder público tem que assumir no seu papel, tem que oferecer para a população, mas infelizmente a nossa cultura não é a de fazer essa atividade com frequência. Agora, cabe a nós, né, durante a nossa gestão, né, à frente da secretaria, tentar mudar isso, né, oferecer à população práticas prazerosas, porque o que mantém a pessoa fazendo atividade física é realmente o prazer que ela sente aquilo, o bem-estar, né? Então a prática tem que ser prazerosa, para que a pessoa continue, que ela dê sequência, que ela coloque aquilo no cotidiano da vida dela. Perfeito. E onde encontrar os trabalhos da Secretaria de Esporte na cidade de Amparo? Olha, Moisés, como eu comentei com você, a gente tem atividades em várias UBS do nosso município, né? O professor da Secretaria desenvolve um trabalho em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, e a nossa ideia é estender para todas as UBS da área urbana. Então a gente pretende logo em janeiro, né, assim que for possível, que infelizmente esse ano a gente não pode aumentar o nosso quantitativo, né, de professores, mas assim que a gente puder contratar, colocar professores em todas as UBS da área urbana para desenvolver atividade. A gente também desenvolve atividades nos 2 distritos, atividades de iniciação esportiva e aula para a terceira idade. A gente tem aulas no Moreirinha, no Centro Esportivo do Trabalhador, no Jardim Brasil e na Chácara São João. No Jardim Brasil e na Chácara São João são entidades parceiras, né, que desenvolvem atividades com criança, né, a Ação Social de Amparo e o ET Bem Bolado. Eles oferecem aulas de futebol para as crianças, utilizando o espaço público. Então, é uma parceria onde a gente não consegue colocar um professor, as entidades fazem esse trabalho oferecendo a proposta, né, de escolinha de futebol para as crianças do município. Perfeito. E tem também as parcerias que trazem para Amparo o alto rendimento, né? A gente hoje vê, é um trabalho que já teve início aí há muito tempo, mas hoje base da seleção brasileira de hóquei é a cidade de Amparo, né? É legal você ter tocado nesse assunto, porque nesse final de semana, na cidade de Taubaté, aconteceu a Copa do Brasil de hóquei adulto, e a equipe do Amparo No Limits acabou sagrando-se campeã da Copa do Brasil, trazendo mais um título para o nosso município. Mas é isso que você falou. No alto rendimento a gente tem a parceria, né, com a entidade que desenvolve o hóquei, que tem uma certa tradição no nosso município, e a gente tem uma entidade fazendo o voleibol, a categoria sub-15, sub-17 e sub-19, lá no Centro Esportivo do Trabalhador, no ginásio do Bolão. Perfeito. O vôlei também aí nos últimos anos voltou a ter aquela pegada de Amparo com o pessoal indo, né? Agora nem tanto, porque não pode nem ter público, né? A gente acaba acompanhando pelas redes sociais, mas são 2 frentes. Como a gente tem atletas, por exemplo, do judô de Amparo, claro, até um certo momento conseguem treinar em Amparo, mas tem alguns que já estão treinando em grandes equipes ou grandes centros do judô do Brasil, né? Moisés, Amparo tradicionalmente, né, teve um judô muito forte e realmente sempre revela bons atletas, né? Na semana passada nós tivemos dois alunos, né, do judô Amparo que foram participar da seletiva do projeto Futuro. Não é mais projeto, mudou o nome, eu não me recordo o nome corretamente para te informar, mas eles foram para São Bernardo participar da seletiva. Mas assim, para desenvolver atletas de alto rendimento, lógico, o investimento é um pouquinho mais caro e às vezes a gente não tem perna para acabar atendendo todo mundo.
Então, a partir de um certo nível, a pessoa acaba andando pelas próprias pernas. Mas Amparo oferece uma boa estrutura para o judô, tanto é que é uma das nossas modalidades que mais trazem medalhas nos Jogos Regionais, esse trabalho feito na base do judô amparense. Perfeito, que também tem aí desde a mais tenra idade, né, até o pessoal aí master, sênior, né, o pessoal não para de praticar atividade física na cidade de Amparo. Hoje, o principal polo, né, do esporte de Amparo é o Centro Esportivo do Trabalhador do Jardim Camanducaia. Lá a gente tem a academia, tem um dos principais, se não o principal ginásio para que público acompanhe, né? A gente vê os grandes campeonatos acontecendo lá na cidade e também agora com a revitalização ali também do gramado, a gente também tem algumas partidas do campeonato varziano. Enfim, o Bolão é o coração do esporte aqui na cidade de Amparo. É o centro de referência. Então, o Centro Esportivo do Trabalhador oferece várias atividades para das mais variadas faixas etárias. Realmente é o nosso maior equipamento esportivo. A gente tem procurado qualificar outros espaços, como o Centro Esportivo do Jardim Figueira, que também tem uma boa estrutura, e a gente tem procurado, né, desenvolver atividades naquele espaço para que também se torne uma referência, né? No final do mês agora, o Campeonato Brasileiro de Hóquei das categorias menores acontecerá lá, no Centro Esportivo do Jardim Figueira. Então é um espaço que tem tido uma grande procura pela população em geral para que faça atividade física lá também. Tem um grupo grande da terceira idade que também faz atividades cotidianas lá. Então é mais um espaço que a gente tem. E a gente, né, como premissa, a gente tem a ideia de qualificar os outros espaços também, né? Lá na Chácara São João, que também tem uma procura enorme por crianças, né? E o pessoal que bate a bolinha lá no futebol, a ideia é que ali também se transforme um centro esportivo com várias modalidades, com várias opções, academia ao ar livre, colocar uma pista de caminhada. Se tudo der certinho, a gente vai qualificar o espaço lá também. Tanto é que, né, a procura para a prática de atividade física lá na Chácara São João é grande também. Perfeito. E como que tá o coração do professor agora com essa retomada aí? Teve muito alto e baixo, né, com essa loucura da pandemia, não? Olha, Moisés, como eu disse para você, a gente estava agoniado de não poder fazer nada, né? Então, mais de ano ali com as atividades suspensas. Agora nessa retomada, né, todo mundo com vontade mesmo, né, de conseguir fazer um bom trabalho, né, oferecer à população um trabalho de qualidade, colaborar com a retomada, com a qualidade de vida. Então, a nossa equipe, né, está preparada, aposto, para acolher bem o público que for procurar atividade física aqui, né, participar das nossas aulas. A gente está de braços abertos esperando a população. Dá para sentir alguma assim, um outro olhar hoje para o esporte devido à pandemia e a importância do esporte, da atividade física como um todo no dia a dia de uma pessoa? Olha, Moisés, a procura, né, nesse curto espaço de tempo, né, nessa retomada, ela tem sido enorme, sabe? Bastante gente tem nos procurado, querendo fazer inscrição, colocar os filhos nas atividades. Só que a gente ainda está, né, aquele olhar mais cuidadoso, né, ainda com um certo zelo, porque a gente sabe que a situação melhorou, porém ela não está resolvida, sabe? Então, às vezes a gente peca um pouquinho pelo excesso, mas é melhor a gente, né, cuidar bem da nossa população do que correr certos riscos. Agora, a ideia é que a partir do momento, né, que realmente isso cessar por completo, a gente tem a capacidade de oferecer à população atividades para todos os gostos, né? Como eu disse para você, a gente tem um olhar especial, né, para os idosos nesse momento que é necessário, para as crianças e adolescentes, né, que a gente sabe ficou tanto tempo dentro de casa, tanta energia guardada querendo, né, pôr para fora.
Mas a gente também tem um olhar para as equipes de competição que representam o nosso município, que está há tanto tempo sem poder fazer, né, aquilo que realmente gosta, porque a gente trabalha com atletas amadores, né, que realmente não recebem nada em troca para fazer aquilo, faz por puro prazer, né, por gostar daquela modalidade, e representam o nosso município tão bem, tão dignamente, que exigir alguma coisa além disso, até uma certa insanidade na nossa... Porque a pessoa não ganha nada, mas vai lá com tanta dedicação, tanta vontade, dispõe do horário dela e coloca o nome do município lá em cima. Então a gente tem, para cada setor, planos, projetos, só aguardando o momento que a gente fala, não, agora é a hora, agora está liberado, podemos fazer. Né? Como eu disse para você, foi tudo pensado, planejado. O prefeito olha com carinho para o esporte amparense, ele nos deu todo o apoio, né? Ele falou, não, aquilo que vocês nos apresentou é legal, eu acho que realmente vai fazer bem para a nossa cidade, para a nossa população. Então a gente só está aguardando o momento que a gente realmente possa 100% da capacidade colocar tudo em prática. Perfeito. Para fechar, claro, a gente fala de período, a gente torce que fique 30 anos e hoje ali, não, 30 anos você já vai estar aposentado, né? Mas o maior tempo possível aí à frente da diretoria. Mas quando fechar esse ciclo de 4 anos, o que você já fala assim, eu queria entregar o esporte desse jeito? Olha, Moisés, uma das coisas que me fez aceitar realmente foi isso, sabe? De realmente fazer uma coisa legal, né? Estando dentro, né, da instituição, dentro da secretaria, olhar diferente de quem só vem para usufruir, né? Então a gente olha de uma maneira que aquilo lá funcione de uma maneira satisfatória. Agora, a troca, né, de comando no poder é uma coisa salutar, né? Outras ideias, né, outros pensamentos. A ideia é que quando terminar esses 4 anos, a pessoa que, porventura, né, chegue na secretaria e fale, que legal, né, o trabalho está sendo bem desenvolvido, né, o trabalho tem um olhar para frente e ver um objetivo, aonde esse trabalho vai chegar, e não simplesmente eu fazer por fazer, sabe? Então é uma coisa que tenha princípio, meio, e fim não, né? Que se a coisa for legal, que ela continue, mas que fique uma estrutura boa para quem faça o esporte dos dois lados, para quem vai se beneficiar e quem trabalha com o esporte, né? Para quem está do outro lado, que tenha que enxergar aquilo como um meio de vida, né? Para trabalhar do esporte. Então, se a estrutura estiver boa, com certeza a atividade vai ser boa. Lógico, depende muito do profissional que desenvolve a atividade, mas, enfim, dar condições para que o trabalho seja bem executado. Essa que é a ideia. Perfeito. Então você que de repente acendeu, ligou a lampadinha, funcionou aí e quer buscar atividade física, troque uma ideia. Vá na Secretaria de Esporte, busque informações. A Secretaria de Esporte está lá a sede dela, principalmente com os professores, no Centro Esportivo do Trabalhador, no Jardim Camanducaia, onde está acontecendo também a vacinação, né? Exato. Foi polo Covid, lá o esporte serviu para várias frentes. Mas acima de tudo, o esporte é saúde preventiva, não, Yuji? Moisés, como a gente tem falado aqui, né, nesse horário que a gente está conversando, a atividade física ela deveria ser parte do cotidiano da pessoa. Então, é legal fazer uma modalidade, disputar um campeonato, jogar, porém, isso não é só atividade física, né? Vai muito além disso, é a sua condição de vida, a sua qualidade de vida, né? Para ter uma boa qualidade de vida, seria interessante a pessoa incorporar isso no seu dia a dia, né? Mesmo que às vezes fica a vida meio atribulada, né? Corrido, todo mundo correndo atrás do seu, mas aquela meia horinha, aqueles 45 minutos, né? Uma atividade prazerosa, gostosa, que te faz bem, não só para o seu condicionamento físico, mas para a sua mente, para o seu espírito. Essa é a ideia, sabe? Essa é a ideia, que a pessoa desfrute da atividade física. Perfeito. Tá aí a dica do Yuji. Com essa dica, a gente fecha mais uma edição do Amparo Cast. Sempre às quintas-feiras você acompanha um papo, sempre à vontade, né, com tranquilidade, querendo aqui não atrapalhar, e sim ajudar você
entender como que funciona o poder público, a ferramenta, essa máquina que é o poder público que está trabalhando por você, que está aí na tua casa acompanhando o Amparo Cast. Até a próxima!